O Distrito Sanitário Especial da Saúde Indígena é aqui em Curitiba, né? É em Curitiba. Chama de DICEI. O DICEI é Litoral Sul porque ele atende os indígenas aldeados do Paraná, de São Paulo e Rio de Janeiro. E aí chama Distrito Sanitário Especial Indígena. É o órgão responsável pela legislação aí do SUS de cuidar da saúde indígena. É uma experiência que tem me dado muita dignidade, tem assim, um presente para mim ter chegado lá. Muito bom. Embora seja exigente, com muitas questões, né, como a saúde tem em todas as áreas, mas eu trabalho numa, eu digo muito assim, sabe, a minha teologia tem um ponto de partida, um chão de partida. E esse chão, eu digo assim, são os povos e comunidades tradicionais. Tem uma frase que eu vivo dizendo muito por aí, já escrevi também em artigo, que o cristianismo do século XXI, se quiser continuar sendo cristão, terá que aprender ou reaprender algumas coisas essenciais, básicas, com esses povos e dessas comunidades tradicionais. Como viver em comunidade, como ter vida comunitária, como cuidar do planeta, como, enfim, essas valores que o mundo está nos tirando, né? Mas é isso. Agradeço aí a oportunidade, agradeço a apresentação aí, a oração, que Deus nos abençoe. Eu vou então, acho que tentar compartilhar aqui, né? Vamos ver como é que está certo aqui. Qualquer coisa é a sua minha assessora dali. É no compartilhar aqui em cima. No canto direito superior, Achei né? aqui. Vamos lá. Deixa eu- Aqui eu falo janela ou tela inteira, é a sua? Janela deve sair o seu arquivo já aberto, né? Isso, vamos ver, tá bom. Hum. Aqui, estamos Isso. vendo, viu? Ai, maravilha. Tá bom de ver aí ou aumenta mais aqui? Não, estamos vendo. Tá Na bom? verdade, assim, as tuas apresentações estão na lateral, é como você está vendo aí também, Não, tá tá? bom, tá maravilha. Eu Ok? acho que ficaria bem colocar o modo apresentação, né? Embaixo, né? Outro. Essa a Isso. Paulinha aqui, né? Isso. Aí Aí. fica Aí, tela ó, cheia. perfeito. Então tá bom. Então, gente, veja, eu tenho a honra de ter tantos amigos aqui nesse grupo, no CNLB, e sem nenhuma forma de diminuir os outros, mas assim, a honra de ser amigo, de conviver, aprender com o Beto aí há uns 20 anos, pelo menos, para não exagerar. E o Beto tem me ajudado a ser uma pessoa melhor, porque ele tem esse dom. E a gente tem feito muitas coisas juntos nesse tempo todo. Nesse meio aí, através do Beto, conheci muita gente que também me ajuda a ser melhor e me ensina tanto. E eu tenho uma gratidão enorme de poder hoje dizer, chamar de irmão e conhecer o Iaçu. É uma figura extraordinária, pessoa que eu aprendo muito. É bom encontrar, estar com ele. É bom estar com vocês. E eu gosto disso que a gente faz. Não é só o entusiasta, eles sabem dessa força, desse esforço, dessa concentração de inteligências e de esforços mesmo que o CNLB vem fazendo para assumir, para cumprir este seu papel tão importante, neste tempo tão importante na igreja, no mundo, na sociedade, né? Eu tenho tratado disso por onde passo, falando do CNLB nas SEBs, onde eu trabalho, quer dizer, participo há muito tempo e me identifico, né, mais intensamente. O CEBIC, embora já faça um bom tempo que eu esteja, mas foi depois das SEBs, eu vi falando sobre isso. Em que sentido, gente? Veja, porque eu acho que isso é o que eu vejo hoje que me impressiona, me encanta no documento 114 da CNBB.
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja do Brasil. Agora a CNBB se reuniu e começou a avaliar algumas questões do documento e resolveu fazê-lo valer para 6 anos, né? 2026 a 2032. Mas o que que é esse elemento que eu falo? Eu falo é um tema que, num desses livros meu aí que está na capa do encarte do nosso encontro hoje, é Hermenêutica, Eclesiologia e Teologia Pública. Lá eu falo sobre isso um pouco. O que que eu acho que a gente está carente, que a gente precisa investir numa nova, é atualizar a hermenêutica da igreja, ou atualizar a nossa hermenêutica para um tempo cheio de exigências e urgências, como diz o Marcelo Barros, né? Então, o convite vindo do Beto de Assunção e do CNLB para assumir esse tema, vim aqui e vamos conversar, vamos ver, né? Eu coloquei um bocado de informações tirada do documento. É um documento extraordinário. Eu acho que neste documento, mesmo comparativamente com os outros documentos, ou com as outras ações, a CNBB se superou. Eu acho que atualizou de forma extraordinária a hermenêutica da igreja, a hermenêutica da CNBB, e nos dá elementos para que nós atualizemos essa hermenêutica, né? Sabe que uma interpretação equivocada ou parcial, ou feita de qualquer jeito, ela compromete completamente a nossa ação pastoral, a nossa ação eclesial, enfim, né? Em qualquer momento. Por isso que esse documento é importante. Acho que mantém esse padrão que tem sido um pouco o jeito da CNBB, também de usar ou fazer uso ou aplicar uma linguagem absolutamente inclusiva, absolutamente compreensível, não é? Sem aqueles teologuês ou filosofês, como a gente fala, uma linguagem maternal nesse sentido, né? Boa de entender. A gente vai conversar um pouco aqui, eu trago algumas bagagens da minha vida, eu falando das SEBs aqui, né? SEBs foram meu objeto de pesquisa no doutorado, que eu defendi agora em dezembro passado, aqui na PUC. E o CEBI eu tenho vivido intensamente. Eu faço parte aqui da direção do CEBI no Paraná e faço parte do Conselho Nacional do CEBI, que são, para mim, duas escolas que têm muita responsabilidade pelo que eu me tornei. Então, veja lá, Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora, 2026-2032, né, CNBB, comunhão, participação e missão, a vocação do laicato. Nas conversas e nos materiais que eu recebi, vem algumas indicações de caminhar, né, de como caminhar, e nessas indicações, algumas perguntas, né, pergunta norteadora, como as DGAE iluminam a identidade e a missão dos cristãos leigos e leigas, né? Acho que a gente pensar um pouco nisso, quais se são muitas as luzes que ela traz para nós nesse momento histórico. Só retomando aqui uma coisa importante que a gente já diz sempre, mas é bom sempre lembrar. Eu também ando dizendo por onde passa uma frase que as pessoas concordam. Nós vivemos num tempo que cada vez mais o óbvio precisa ser dito, não é? Nessa tal de tempo que tem sido assumido como pós-verdade, tem gente até chamando de pós-cristianismo por aí, e o óbvio tem que ser dito, é nosso papel. Então tá lá, alguns conteúdos lá. A Igreja é Povo de Deus. Esse é o tema do primeiro capítulo da minha tese também, né? Pegar lá o Concílio Vaticano II, a eclesiologia pós-Vaticano, e trabalhar todo esse conceito de Igreja Povo de Deus. É, aqui nessa letra B, uma coisa extraordinária que eu acho que foi muito feliz a CNB ter colocado no documento e a forma como trabalharam, porque é um tema exigente, aparentemente a gente sabe o que é, mas não é tão simples assim de ser vivido, né? E eu acho que a sinodalidade que está aqui, vivida pelo laicato, mas pela igreja em geral, ela exige, nos convida, e isso está com o meu jeito de ler e de ver, em letras garrafais,
no documento aí, nos convida a uma refontização, a uma volta às fontes, como era o objetivo de João 23, quando convocou o Concílio Vaticano II, né? A gente precisa ir à igreja primitiva e às primeiras comunidades, voltar aos Atos dos Apóstolos, meditar, repensar sobre o que constitui uma igreja sinodal, não é? Quando nós fomos preparar aqui o nono intereclesial, que aconteceu agora de 30 de abril a 3 de junho, de maio, aqui em Curitiba, que tinha gente do Paraná inteiro, eu dizia um pouco isso, na hora de escolher o tema. A gente não pode perder a oportunidade de aprofundar na igreja, nas comunidades, nas pastorais, o conceito, o entendimento mais profundo possível sobre sinodalidade. A gente não pode permitir que ele seja resumido a uma explicação mecânica. Caminhar juntos. Como caminhar juntos? Não é só isso, mas e sendo isso, o que é esse caminhar? O que é esse caminhar juntos, sabe? E eu brincava assim para me fazer entender, ou para provocar um pouco as pessoas. Foi caminhar junto, todos os animais caminham, né, lado a lado ali. Então não é só um caminhar junto, lado a lado, é muito mais que isso. É ter princípios comuns, é ter objetivos comuns, é se auto-defender, é se auto-reconhecer e valorizar. E tem todo um conjunto de ações cristãs que às vezes escapam das nossas é, é, literaturas atuais, né? Então tá aí, sinodalidade nos chama, nos impõe hoje um retorno às fontes. Principalmente a gente precisa, eu tenho insistido muito isso, por onde ando, sobretudo na SEB e no CEBI, de a gente retomar um processo de leitura, de estudo da palavra de Deus, né? A gente está tirando praticamente isso das nossas agendas. A palavra resume-se muitas vezes a um espiritualismo. Usa-se um textinho ali para iniciar um encontro e tal, isso é bom, mas não é suficiente, né? Cadê os grupos de estudos, cada vez mais raros, né? Eu trabalhei no meu terceiro capítulo lá, no meu segundo capítulo da tese, os círculos bíblicos, que é o ventre que nos gerou, né? É o ventre que nos pariu, né? O ciclo bíblico nos fez sermos o que nós nos tornamos, líderes comunitários, ou como diria o Papa Francisco, essas lideranças comunitárias aí no mundo, né? É, sujeitos eclesiais. Nós somos frutos disso. Então a gente tem essa responsabilidade grande de retomar essas fontes, não é? Eu tenho insistido também no Intereclesial, eu usei muito isso como argumento. Com a morte do Papa Francisco, nossa responsabilidade de batizados e batizadas aumentou muito. Nós somos responsáveis e não tem outros para assumir isso. Do legado do Papa Francisco, dessa igreja em saída, das paróquias como escolas de educação cristã, não é? Da casa comum, do cuidado com a natureza, não é? Do evangelho do amor, enfim. Nós estamos com a tremenda responsabilidade de não deixarmos que fiquem em gavetas por aí esse legado extraordinário. No meu jeito de ver, o Leão 14 está fazendo a parte dele, eu acho que está tranquilo nesse sentido, mas nossa parte nós temos que fazer. E aqui, por fim, no 4, aqui, o protagonismo dos cristãos leigos e leigas na vida da igreja. Aí aqui, quando eu falo do óbvio, é porque eu comecei a dizer umas coisas e eu comecei a ter que explicar para as pessoas. Quer dizer, eu digo muito isso assim para quem não me ouviu dizer ainda. Para quem ouviu, eu relembro. Quer dizer, urge nós assumirmos essa ideia, essa verdade que está posta para nós. Nós não somos mais da igreja, nós somos a igreja, não é? Aí, para me fazer entender, eu digo assim, da igreja são os bancos, tapete, tal, a porta lá. Nós somos a igreja, não é? Essa dignidade de igreja, né? Somos sujeitos eclesiais nessa perspectiva, como diz lá o capítulo 9 da Lumen Gentium, o documento do concílio que mudou, atualizou a eclesiologia da Igreja Católica, né?
documento dogmático do concílio. Então, vamos lá. Antes de entrar diretamente em alguns trechos do documento, algumas orientações iniciais. E aqui eu tenho dito por aqui, mas eu não consegui ainda aqui comigo diretamente fazer nenhum desses assim. E não conheço, ainda se tem. Puxa vida, um documento como esse que surge com essas reflexões, com essa substância toda, como diria o Clodovis Boff, né? Grande mestre Clodovis, é, requer esforço conjunto, coletivo, grupos de estudo que sentem para conversar sobre ele, para partilhar compreensões, para aprofundar interpretações, para tirar dele o melhor que ele tenha, né? Grupo de estudo que, a partir das diretrizes da ação evangelizadora da igreja, possa colocar a cabo lá tantas tarefas, tantas proposições que ele faz. Então, vou fazer aqui algumas orientações iniciais. Veja aqui, o caminho da vida é este. Aqui é uma tentativa de mostrar um retorno lá para as fontes. Em primeiro lugar, ama a Deus que criou você. Em segundo lugar, ame a seu próximo como a si mesmo. Não faça ao outro nada daquilo que você não quer que façam a você. Isso é tirado do livro da Didaquê, né? Catecismo dos Primeiros Cristãos, para a comunidade de hoje, né? Da Paulinas ali. E vocês lembram que esse evangelho encerra com Jesus dizendo assim: a isto se resumem a lei e os profetas. A gente já parou para pensar a profundidade que Jesus dá de valor a este versículo? Ou a esta informação, a esta orientação? Não faça aos outros nada aquilo que você quer que eles não quer que eles lhe façam. A gente chama de chave de ouro, né? E esta chave de ouro está em todas as religiões tradicionais, como orientação. O caminho, né? Em primeiro lugar, amar a Deus, né? Aí a gente pode começar a perguntar, começar a se olhar e se fazer autocrítica. O que está vindo em primeiro lugar? Qual é o lugar que tem Deus? Sobretudo o Espírito Santo, né? Como esse santificador, como essa força que a gente invoca de toda hora, que conduziu Jesus a vida inteira, né? Como força do Pai, como Espírito, como luz, né? Enfim, é uma informação ou uma orientação que me toca profundamente. Eu ainda continuo pensando e querendo entender cada vez melhor isso, né? E, sobretudo, viver, porque não é fácil, né? Mas tá aí. A isso se resume a lei e os profetas. Falta-nos frequentemente quem nos diga com cuidado e com autoridade de testemunho que a igreja são pessoas. Igreja não é prédio. Igreja não é CNPJ. Igreja não são paredes. O Concílio Vaticano II, 1962, 1965, teve esse cuidado, essa coragem e deu esse testemunho. A igreja é o povo de Deus na terra. Está aí. A nova eclesiologia, né, da igreja. Então, eu tenho dito muito, bom, a igreja precisa de CNPJ, claro que precisa, não estou dizendo precisa de prédio, precisa, mas aquilo não é igreja, não é? A igreja não se resume a paredes, como parece toda hora quererem dizer para a gente. A igreja não é prédio, não é CNPJ, esse juridicismo que está lá, às vezes, dificultando a ação profética ou a ação pastoral, né? Aliás, um dos problemas ou conflitos frequentes na igreja é justamente por causa de pessoas que não gostam de gente, inventam ritos próprios, criam uma igreja para elas dentro da igreja. Isso o Papa Francisco diz também acho que na Gaudete et Exsultate ele repete isso, né? São os grupinhos que cria uma igreja para eles que querem transformá-la, como ele diz, num clube social de amigos. A igreja não é um clube social, né? A gente tem que lutar todo dia por isso. E eu acho que, sem dizer isso diretamente, mas com as propostas que faz, as diretrizes da ação evangelizadora
nos aponta um caminho que distancia desse perigo aqui, desse risco, né? De criar uma igreja com o nosso gosto, do nosso jeito, né? Sobretudo uma igreja que não carrega a cruz, né? Eu acho que isso é interessante para a gente pensar. Mas vamos lá, a igreja é o povo de Deus na terra, diz a Lumen Gentium, e a Gaudium et Spes, o documento seguinte, que é o documento pastoral do concílio, diz que a igreja é esse povo de Deus na terra para transformar esta terra, para, diria assim, cuidar desta terra, como é a primeira orientação de Deus, né? Nos deu a terra como herança. Eu até digo assim, no meu jeito de dizer, que Deus não prometeu o céu para a gente, prometeu a terra e nos deu. O que a gente está fazendo dela? Não é? Quando a gente começa a pensar em Jesus, repetindo tantas vezes, o reino de Deus está aí no meio de vós, está próximo, está chegando, vai chegar. Entende? Uma observaçãozinha aqui breve. Eu gostei demais disso aqui, né? Porque não sei se vocês já viram por aí, que é do Papa Francisco. O método da conversão no espírito é a ferramenta oficial proposta pelo Papa Francisco para guiar as reuniões e decisões na Igreja Sinodal. Ele substitui os debates tradicionais, onde um tenta vencer o outro por uma dinâmica focada na oração, na escuta profunda e na busca pelo consenso. Não sei se vocês se veem em alguma parte do dia a dia de vocês com este método proposto pelo Papa Francisco, se vocês confirmam esta questão, este problema que a gente tem, né, de, de competição, né, é um tema já tratado por Francisco, repetido tantas vezes, né, a competição entre paróquias, entre dioceses, entre clérigos, entre pastorais, enfim, né? Não, que a gente crie, substitui esses debates tradicionais aí de disputa da verdade por oração de escuta, né? Profunda, de busca de consenso, de aprendizagem dentro do comunitário. Aqui eu trago para vocês um dado do ano passado que me chocou tremendamente, né, quando eu vi aquilo. Na análise de conjuntura da CNBB do ano passado, setembro, me parece, ano passado, tem lá a constatação, e na análise deste ano está repetida isso e mostrado algumas consequências. A CNBB aponta para a gente, aí mais uma vez, eu acho que nesse sentido, as diretrizes nos propõem ações e comportamentos que detectam essas verdades e que nos propõem superá-las. Lá a CNBB fala assim que a igreja tem 3 crises em andamento. A primeira crise é uma crise de, de esperança. E já me chocou, né? Uma crise de esperança, uma crise de vivência comunitária e uma crise de comunhão. E eu não sei se vocês conseguem se verem também assinando embaixo desta percepção. Que aí eu me pergunto assim, me perguntei todo tempo por aqui, para onde eu vou, uma igreja, em que medida uma igreja que vive uma crise de comunhão, uma crise de vivência comunitária e uma crise de esperança, permanece cristã? Ou para não ser tão agressivo, o quanto isso compromete, né, o jeito cristão de ser igreja, né? Então, aqui, esse método do Francisco aqui está relacionado com essa constatação da CNBB, dessas crises, né? São crises porque o Francisco também se repetiu tantas vezes como um mal a ser superado, esse individualismo exacerbado, este excesso de antropocentrismo, o ser humano que quer ser dono da verdade, que quer aparecer mais do que a palavra, do que a mensagem que prega ou do que o Deus que serve, né? Como disse aqui certa vez Dom Peruso, no evento que a gente estava junto, desconfie
quando a vestimenta do pregador aparece mais do que a mensagem, quando o próprio pregador aparece mais do que a mensagem que ele traz, né? Então, cuidado, desconfie. Enfim, então vamos lá. Formação coletiva e descentralização, formação sinodal, criação de itinerários formativos conjuntos para padres, religiosos e leigos sentados à mesma mesa. Puxa vida, eu ainda digo assim que nas SEBs tem acontecido isso até razoavelmente bem, o Intereclesial foi bom nisso, o CNLB frequentemente tem, né? Aqui nos virtuais eu não tenho visto não, mas nas presenciais tem a boa presença, né, de todo mundo dessas categorias aqui, né? Então, o fortalecimento das SEBs está lá no documento também. Era uma questão meio séria que estava lá que não aparecia mais. Voltaram a lembrar as SEBs como células, como berço, como lugar de formação cristã. Então, fortalecimento das SEBs, apoio às comunidades religiosas de base e pequenas comunidades de reflexão bíblica. Ministérios laicais, incentivo e instituição de novos ministérios para leigos, como o ministério de catequista e de escuta, não é? É, eu acho que até a própria questão de ressignificar, de entender o significado de ministério, quer dizer, o ministério de serviço, não é de ostentação, não é de vaidades, né? Que a gente está aí. Mas o documento, acho que ele é muito bem elaborado, não cai em extremismo nem para um lado nem para o outro, mas ele é um grande orientador desta ação evangelizadora e principalmente dessa questão de formação, né, de lideranças da igreja para nosso tempo. Acho que a gente poderia pensar aqui nessa proposta de itinerários formativos e voltar também, né, Beto? Sabe aquela. A gente viveu isso um pouco assim, onde os jovens evangelizam os jovens, os casais evangelizam os casais, as famílias se evangelizam reciprocamente, né? Esses ambientes estão escapando das nossas mãos, assim como água, né? Entre os dedos, né? A gente não está conseguindo, a gente está. Eu tenho dito assim, e de vez em quando eu não tenho nenhuma verdade absoluta para defender aqui, e não gosto de fazer isso, nem faço, mas assim, eu tenho dito muito sobre essas questões de procedimentos na igreja, quer dizer, tá bom, é muito melhor você ter 30, 40 homens no texto dos homens do que se desviando do caminho da saúde, da vida familiar, da vida de fé. Mas caramba, você começa a fazer, aí é grupo de jovem, daqui a pouco vai ter grupo de jovem masculino de um lado, grupo de jovem feminino do outro, aí daqui vai ter o grupo de, texto do homem aqui, aí vai ter texto de homens homossexuais do outro lado, entende? Vamos reparar isso, né? Então, assim, essa ideia de a gente se ver, se olhar como a família de Deus na Terra, como dizia o Bento XVI, né? Aqui uma lembrancinha rápida com o Frei Carlos Mestre e Luiz Dietrich. A Marta, que está ali, do lado do Frei Carlos Mestre, que é do Maranhão, que é do Cebi também. A Deodata aqui, do primeira frente aqui, que é lá do Piauí. Pessoal do Cebi, um encontro que a gente teve aí. O que nós, como igreja, devemos ensinar? É, eu tenho tentado fazer isso, sabe, gente? É o meu jeito de, de mostrar como parece a simplicidade com que Jesus, por exemplo, ensinava. Não trazia tratado de teologia, não trazia eh, teses acadêmicas, não, ele trazia mensagens, parábolas doces, mesmo quando duras, e às vezes doces e amargas, mas trazia informações, trazia lições que transformavam vidas. E eu tenho tentado buscar beber desta fonte de simplicidade. Eu participo aqui numa paróquia aqui vizinha, que eles têm aqui chamada Escola do Discípulo Amado, e eu dou módulo de eclesiologia todo ano aqui. E já o ano passado eu fiz isso com a turma, esse ano eu fiz de novo, e quero trazer assim para a gente, veja, para a gente se responder ou a gente sair pensando sobre isso.
o concílio traz lá toda aquela formulação bonita, a igreja vem aqui para ensinar o quê? Ensinar Jesus Cristo, ensinar o Evangelho, vivendo, testemunhando e tal. E o Padre Zezinho mostrou isso de forma bonita, bonita, e eu não vi ninguém superá-lo ainda nessa resposta a esta pergunta. O que nós, como igreja, devemos ensinar? Olha só. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Conversa de um adulto com uma criança, né? Aí a gente pode aqui, olha, mas como é que Jesus amou? Puxa vida, tem tantas respostas diferentes, complementares nos evangelhos, né? Sonhar, como é que Jesus sonhou? Qual era o sonho de Jesus? Puxa vida, o que pensava Jesus? Principalmente nos temas complexos, porque a lei era dura, bruta, que atingia as pessoas diretamente, que punia, às vezes matava. Como é que Jesus pensou? Mas Jesus viveu, e a simplicidade, e o jeito comunitário de viver dele, né? E o que que Jesus sentia? Puxa vida, não sei se você, mas a primeira vez que eu me fiz essa pergunta aqui, me veio assim, em letras garrafais na frente. Jesus sentia compaixão, cara, né? Compaixão. E sorri como ele sorria, né? Sorri com a alma, sorri com a alegria de um novo dia que amanhece. Para isso, era oxa, gratidão, meu Pai, porque amanheceu mais um dia e tal. E aí, assim, e o fim do dia aqui, né? Que o poeta coloca aqui na música, mas isso aqui pode não ser apenas um dia. E no fim do nosso dia, que é a nossa vida, a nossa caminhada, a gente merece, quer, e Deus quer isso, que nós cheguemos nesse lugar, felizes, né? Que a gente possa dormir feliz. Não. Agora eu vou entrando um pouco na estrutura do documento 114 da CNBB. Até aqui a gente está essa provocação, essa proposta de reflexão, porque o documento merece, pede, exige de nós essas coisas. A gente tem que fazer isso, né? Acrescentar as nossas caminhadas, acrescentar nossas experiências, querer conhecer outras experiências e fazer acontecer, não é? Essa igreja sinodal, né? Quando a gente preparava aqui alguns estudos, algumas reflexões sobre sinodalidade para trabalhar o intereclesial, eu dizia isso, a gente aproveitar o momento, a oportunidade para aprofundar o conceito, para a gente não ficar, é, às vezes, afunilando demais nossas discussões com temas que são importantes, mas que às vezes nos escondem, nos segregam, né? Eu dizia assim, uma igreja sinodal necessariamente é uma igreja que cuida, que instrui, que respeita as juventudes, que respeita as diversidades, as comunidades LGBTQIA+, que cuida, que respeita, que ouve os idosos, que não é uma igreja racista, não é uma igreja é, é, excludente. Então é isso. Aí a gente fez legal, foi muito bom esse processo nosso aqui de organização do Inteligência de pensar um pouco isso. Então veja, a igreja como tenda do encontro é o que o documento 114 traz, né? Citando Isaías e lembrando uma campanha da fraternidade passada, se foi educação, acho que foi, que tratou sobre isso, com a metáfora da tenda. Quer dizer, Francisco usou essa palavra de diversas formas, né? Uma igreja de portas abertas que recebe, que acolhe, esse hospital de campanha, né? Que
dá água para os peregrinos da estrada, que acolhe os que caíram no caminho. Essa igreja, como uma tenda que não tem chave, que não tem maçaneta, fechadura, cadeado, cachorro, né? Enfim, segurança armado, e isso. Então, a igreja, como tenda, inspirada em Isaías 54, versículo 2, propõe uma igreja de portas abertas, acolhedora e que alarga seu espaço para abrigar a todos. Aí a gente vai começar a pensar quantas vezes a gente se depara com situações em que, ao invés de alargar esses espaços, estreita-se cada vez mais, não é? Ah, este não pode porque não sei o quê, aquele não pode porque não sei o quê. Aí é a igreja dos puros, dos santos, dos que não têm pecado, né? Vira uma igreja fantasma. Escuta dos sinais dos tempos, uma outra questão que vem de longe, né? Analisa o contexto social atual, marcado por desafios humanos, e aponta sinais da ação do Espírito Santo nas comunidades. Puxa vida. Lembrar aqui a saudosa amiga Risoleta, que dizia com muita frequência, ela não se cansava de repetir, que a gente prepara os encontros, prepara as formações, prepara tudo e não deixa nem um lugarzinho para o Espírito Santo colocar o pé, né? A gente faz tudo racionalmente, quer fazer tudo do nosso jeito, aí depois chega lá, é, tem algum entrevero lá e você não quer mudar nem tua apresentação porque você fez assim. Aí não deixa o Espírito falar. Sinodalidade aplica os princípios de comunhão, participação e missão, né? Três elementos importantes deste caminhar junto, né? Caminhar numa comunhão, trabalhar o conceito de comunhão, né? Que dentro do clericalismo, comunhão é os leigos comungarem com o clero, quer dizer, dizer amém, fazer tudo, não contestar. Não é este o conceito de comunhão da sinodalidade, né? Participação, a gente também tem que buscar não novos, não, mas os significados mais amplos das palavras. Participar não é apenas ir à missa ou ir a um grupo que eu participo na igreja, né? Participação como assumir o batismo com radicalidade, que isso, no fundo, é missão. Na realidade das paróquias brasileiras, né? Aplica os princípios de comunhão, participação e missão na realidade das paróquias brasileiras. Esse é um jeito de dizer também, fazer com que as paróquias sejam ou se tornem comunidades de comunidades, escolas de educação cristã. Em que medida isso está sendo? Em que medida a gente está contribuindo para que seja assim? Não é? Então, cinco caminhos evangelizadores. Animação bíblica reafirma a centralidade da palavra de Deus, né? Esse basicamente é o primeiro capítulo da minha tese de doutorado. Eu chamo lá de Teologia do Primado da Palavra. Deu um certo trabalho lá com a banca para entender, mas eles entenderam e aceitaram e ficou tranquilo depois. Iniciação à vida cristã. Foca no encontro pessoal com Cristo e na formação de discípulos. Percebem? É diferente de focar na igreja. A igreja é um instrumento, é um lugar de encontro, mas é, foca no encontro pessoal com Cristo e na formação de discípulos. Comunidades missionárias fortalece a corresponsabilidade comunitária. Comunidade não é um simples grupo. Liturgia e piedade popular. Reconhece as expressões da fé como fontes da vida cristã. Essas expressões podem estar na nossa igreja, na nossa denominação, mas pode estar e está certamente em muitas outras, né? E muitas vezes fora delas, inclusive. Serviço à vida plena. Puxa vida. Prioriza a opção pelos pobres e a. Peraí que eu fugi aqui, gente. Peraí.
Vamos lá. As orientações sobre os compromissos sinodais no documento 114 da CNBB focam na transformação da igreja em uma comunidade mais participativa, descentralizada e acolhedora. São palavras muito repetidas, né? Descentralizar, acolher, participar, comunidade participativa, comunidade descentralizada, comunidade acolhedora. Me parece que eles refletem muito uma questão que é real, que acontece frequentemente, onde falta essa questão participativa, né? Essa questão que é muito centralizada e falta essa acolhida. Me parece que já é consequência de um sintoma. Aí aqui interessante, corresponsabilidade e governança participativa, não é? Conselhos pastorais ativos, fortalecimento obrigatório dos conselhos paroquiais e diocesanos de pastoral, CPPs e os CDPs aí. Conselhos econômicos transparentes, gestão partilhada dos recursos da igreja, com prestação de contas clara às comunidades. Não é? Essa é uma questão que a gente vem falando, tem algumas reflexões interessantes mostrando ou propondo que se você melhora a transparência da prestação de contas, você aumenta o dízimo, as arrecadações, a confiança, né? E é meio raro, não sei se alguém conhece alguma paróquia que é transparente nessa prestação de contas, e aqui não tem nenhuma desconfiança nenhuma, é só uma questão mesmo de um dever, né? De ser claro, de ser transparente. Voz aos leigos, ampliação do espaço de decisão para fiéis leigos e leigas, superando a centralização clerical. Né? Vocês vejam o documento como ele é sábio, como ele é delicado e profundo, né? Ele fala as questões que devem falar, propõe o que tem que propor, mas com muita humanidade, com muita sabedoria. Ampliação dos espaços de decisão para fiéis leigos e leigas, superando a centralização clerical. Já admitindo que ela existe, né? Liderança feminina, puxa vida, reconhecimento e inserção de mulheres em postos de coordenação e tomada de decisão na igreja, não é? Tá aí, esse aqui dá muita conversa, muito interessante, eu não sei até quando, mas as mulheres ainda estão aí colocadas de lado nas decisões, né? A gente vê sinais lá que Francisco deixou, que o Leão XIV está seguindo com algumas mulheres e alguns postos importantes lá na Cúria romana, mas está longe de chegar aqui para as nossas paróquias ainda, né? Cultura da escuta e do diálogo. Igreja como tenda ampliada, prática, constante de escutar os que estão nas periferias geográficas e existenciais. Diz Francisco na Evangelho, na Gaudete et Exultate, alegrai-vos e exultai, que Deus mesmo quis ser periferia. Jesus, né? Quis ser periferia, né? Então é lá o nosso lugar. Quando ele cria e deixa para a gente essa categoria incrível, desafiadora para entender e para viver, que são as periferias existenciais que ele chama, né? É um pouco isso, né? A gente nós somos periferia, nosso Deus se fez periferia. Aí a proposta de rodas de conversa, a adoção do método da conversação no espírito, que a gente já viu ali antes, né, para a tomada de decisões comunitárias. Aí a gente, não sei se vocês fazem isso como eu, de vez em quando, mas como é que a gente não faz isso, né? Como é que em certa medida, as pastorais às vezes ainda têm dono, a igreja ainda tem dono, tem grupo que manda. Como é que a gente ainda é assim, né? Com tanta coisa bonita, vivida, de experiência e proposta como esta, que não é inventada agora, vem de muitos outros documentos, vem do concílio, vem das conferências episcopais, sobretudo Medellín e Puebla aqui, né? Aparecida,
né, que trouxe essa ideia retomou a questão da Igreja Libertadora de Medellín e tomou a questão da igreja como comunidade de comunidades, né? O documento da CNBB, que a gente trabalhou aqui já outras vezes. Então está aqui. E uma outra informação importante que a gente não pode minimizar. Disse o padre, o Dom Pedro Casaldáliga, que a igreja do século XXI ou será ecumênica ou não será cristã. Então tá aí, o ecumenismo. Abertura ao diálogo fraterno com outras denominações cristãs e religiões, propõe a nossa diretriz, né? A gente tem aí experiências interessantes dentro do CONIC. Aqui em Curitiba a gente tem o MOVEC, né, que é o Movimento Ecumênico de Curitiba, e mas são experiências talvez não periféricas, mas que são vividas quase que à margem dessa estrutura eclesial, né? Estrutura de igreja aí. Mas está aí, são experiências incríveis com escolas de educação cristãs, na minha concepção. Superação das polarizações, aqui está elas aqui, tá vendo? Um tempo forte de polarização, promoção da unidade na diversidade, combatendo divisões ideológicas dentro das paróquias, né? Essa ideia da vida comunitária como uma das crises que a igreja vive, como diz a CNBB, né? Então, superar essas divisões. Não é todo mundo igualzinho, né? O rebanho de ovelha igual, mas é a comunhão. Precisa construir uma relação comunitária que valha a expressão que nos orienta, que nos faz estar aqui. Irmãos e irmãs, né? Aí que apenas uma observação, vamos lá. O método, aqui já vimos lá, mas está aqui, né? O método da conversação no Espírito é a ferramenta oficial proposta pelo Papa Francisco para guiar as reuniões e decisões da Igreja Sinodal. Está repetido aqui, mas talvez seja importante. Ele substitui os debates tradicionais, né? Onde um tenta vencer o outro por uma dinâmica focada na oração, na escuta profunda e na busca pelo consenso. Sem viver essas realidades, o ser igreja fica comprometido. Formação coletiva e descentralização, né? Formação sinodal, criação de itinerários formativos. Essa aqui também está repetido. Eu acho que eu estava meio apaixonado quando eu fui fazer a revisão. Eu acrescentei lá no começo e já estava aqui. Então tá aí, mas enfim. Fortalecer as SEBs, ministérios laicais, formação sinodal. Aí eu também não tenho visto por aí, ainda não sei nesse movimento nosso das SEBs, que também passou, não sei se vai continuar, que medida, aprofundar as exigências para uma igreja sinodal, dar passos em elementos como a gente já viu aqui anteriormente, né, de fazer reuniões com a diversidade da igreja, com crianças, com jovens, com adultos, com casais, com pastorais, né, começar, quem é da década de 60, 70 aí lembra, né, o grande tema que se tinha lá era a pastoral de conjunto. Aí o Briguente disse que se a gente conseguisse fazer um conjunto de pastorais, já era um passo grande hoje, né? Porque a gente não consegue nem fazer um conjunto de pastorais. Mas depois, se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue pensar na pastoral de conjunto, que tem tudo a ver com a questão da sinodalidade, do ecumenismo, e da vida comunitária. Aqui o documento coloca ela como seu objetivo geral, né, que eu acho que é um ponto importante que a gente pode carregar, anotado na agenda aí. Evangelizar, anunciando Jesus Cristo como igreja sinodal, sustentada pela palavra e pelos sacramentos em comunidade de discípulos missionários, fiel à evangélica opção preferencial pelos pobres, a caminho da plenitude do reino de Deus.
muito bem elaborado, diz tudo que a gente precisa fazer, que o documento propõe em todas as áreas, né? Evangelizar anunciando, né? Evidentemente que não só falando, mas vivendo, testemunhando, né? Como a igreja sinodal, né? E a palavra como a coluna que nos sustenta, né? Eu trabalhei um pouco isso no primeiro capítulo da tese para dizer isso, né? Lá no Êxodo, Deus encontrou o povo e o povo encontrou a Deus. E ali, como sugestão, proposta, convite, enfim, de Deus, ou chamado de Deus, está lá. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Repetido diversas vezes, Deuteronômio, Jeremias repete, e muito repetido em outros livros proféticos e do Pentateuco mesmo. Paulo também repete em algumas cartas, né? Essa coisa do Deus, Deus deles e eles são o meu povo. E aquele momento importante, se encontraram, não apenas se encontraram, mas se reconheceram mutuamente. Em que medida, gente, vamos pensando assim, instigadas pelo documento 114, em que medida nós nos enxergamos mutuamente na igreja? Nós nos reconhecemos mutuamente, né? Lá nesse encontro de Deus com o povo e o povo com Deus, teve esse reconhecimento e dali surgiu essa aliança da parte de Deus inquebrantável. Nós rompemos ou tentamos rompê-lo algumas vezes, ele sempre chega propondo um recomeço. Então eu digo, se lá aconteceu esse encontro de Deus com o povo, do povo com Deus, no Concílio Ecumênico Vaticano II, teve o encontro do povo de Deus com a palavra e da palavra com o povo. Né? Porque até então ali o povo não podia ter a Bíblia na mão, a Bíblia vivia na mão do clero apenas, né? O povo tinha acesso à Bíblia a partir da palavra do clero, né? Então, o padre Miguel Michelangelo Ramero aqui, que faleceu no fim do ano aqui, que foi um dos meus entrevistados no doutorado, ele dizia com uma jovialidade, com um brilho nos olhos que era impressionante de ver. Ele dizia assim: você, caro amigo Santiago, você não tem ideia de como foi aquele momento. É, a Vozes publicava Bíblia e chegava e o povo comprava e acabava e ia publicar mais e fazia mais, não dava conta, né? Dizia assim, né? Então, esse encontro do povo de Deus com a palavra e da palavra com o povo de Deus. A partir dali, nasceu a Igreja Povo de Deus e nasceu essa nova eclesiologia. E estamos aí 60 anos depois, querendo, querendo ver ou viver esta igreja, povo de Deus, na prática, claro, com muitos avanços, mas muito a fazer ainda para que ela efetivamente aconteça, não é? Que é missão nossa, que faz parte, no meu jeito de ver e de dizer, do legado que o Papa Francisco nos deixou. É como se eu dissesse, aqui é com vocês aí, ó. Então, como igreja sinodal sustentada pela palavra e pelos sacramentos, a sinodalidade requer um andar juntos em sintonia. Trata-se de uma dimensão fundamental da vida e da missão da igreja. Ela envolve a participação de todos os fiéis, reconhecendo e acolhendo a diversidade de dons e experiências dentro do corpo de Cristo. Não é? A palavra de Deus e os sacramentos, especialmente o batismo e a Eucaristia, alimentam a vida de fé e fortalecem a comunhão e a participação e da missão. A palavra de Deus. Eu quis fazer um pouco isso, era uma intuição que eu carregava há algum tempo e fui buscando alguns elementos da coisa da teologia do primado da palavra. Né? A palavra que criou, a palavra que salvou, a palavra que alimentou, enfim, né? O povo, onde o povo estava, esteve nesse tempo todo, a palavra que está ali sustentando. Né? E a gente
no meu jeito de ver, eu continuo achando, a gente se distanciou, a gente relativizou por demais o lugar da palavra. Colocou muitas outras coisas importantes, mas não tanto quanto ela, no lugar dela. Proclamar o evangelho. A missão dada por Jesus aos discípulos é anunciar o evangelho. A igreja existe para proclamar o evangelho do Filho de Deus e, por meio dele, gerar a obediência da fé em todos os povos. Algumas citações, inclusive eu dei verbo número 5 ali e tal, né? Para que a igreja existe, para que ela, qual é a missão dela, em vista do reino de Deus. Parece que esse complemento aqui ele se faz essencial, porque a igreja é uma semente do reino, é uma servidora do reino, ela não é e não se equivale ao reino. Às vezes eu digo isso por aí, as pessoas vêm questionar. Como assim que não? Não, gente, a igreja não é o reino, ela é uma servidora do reino, ela não é equivalente ao reino. O concílio chama de um germe, né? Um germe que ela não quer dizer que ela deve ser um germe do reino aqui na terra, né? Ela cumpre esse mandato, sobretudo quando testemunha com palavras e gestos a misericórdia que ela mesma recebeu gratuitamente. Esse é o maior serviço à humanidade em todos os tempos. Diz o documento ainda na introdução ali. Então, esse é o maior serviço à humanidade em todos os tempos. Anunciar o Evangelho. Anunciar Jesus Cristo, testemunhar Jesus Cristo, né? Mais do que escrever sobre ele, ou do que falar sobre ele. Eu gosto muito dessas sacadinhas que alguns mestres fazem por aí, e quem é muito bom nessas sacadas é o Frei Beto, que volta e meia inventa uma, e ele diz isso, né? Eu vim dizer em mais de um lugar e escreveu num texto também que dentro disso aqui que esse slide está mostrando, quer dizer, nosso desafio, nosso chamado, não é para ter fé em Jesus. Nós somos chamados a termos a fé de Jesus. Percebe como muda bastante, né? O grau de exigência. Nós não devemos ter apenas fé em Jesus, mas lutarmos, queremos amadurecer para termos a fé de Jesus. Aquela confiança que ele tinha inquebrantável no Pai, aquela fidelidade que ninguém conseguia fazer mudar ou abalar no Pai. Fazer o que o Pai mandou fazer a vontade do Pai, a ponto de ele dizer, né, que meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então é isso aqui que, tudo isso no meu entendimento, no meu jeito de propor aqui para nós, é uma forma de dizer, ó, precisamos de fato voltar às fontes, né? As duas questões fundamentais do Concílio Vaticano II, que o velhinho lá pensou com muita sabedoria, né? O João 23. Essa volta às fontes, né? E esse adornamento que ele propôs, que é essa reorganização da igreja, né? Para um novo tempo, para uma nova sociedade. Eu acho interessante porque a igreja já aceitou todos os documentos que ela cita, ela já diz, quer dizer, reconhece esse próprio que já fala no lugarzinho lá, é, as dificuldades, as questões e os conflitos que a gente vive aqui hoje, neste mundo, nessa sociedade, é porque nós não estamos apenas numa época de mudanças, mas nós estamos numa mudança de época. E acho que também cabe a nós, como sujeitos eclesiais, líderes comunitários, enfim, começar a se perguntar: é, que época é essa que está chegando? Que época é essa? Nós já estamos percebendo que muitas das coisas que a gente está acostumado não vão estar nessa nova época, não é?
Por isso a necessidade, a urgência, a importância dessa atualização da hermenêutica da igreja. Vamos lá. Vejam, caríssimas e caríssimos, eu gostaria de fazer um apelo. Vamos juntos e juntas estudar, conhecer e pôr em prática as diretrizes da ação evangelizadora. O documento 114 da CNBB soa aos meus ouvidos como a história da Bíblia que se encontra no livro dos Números, capítulo 22. O profeta Balaão andava montado em sua jumenta, mas não conseguiu ver que o anjo do Senhor estava parado na estrada, empunhando uma espada. Acontece que a jumenta viu e desviou por 3 vezes. Balaão, irritado, espancou a jumenta. Deus fez a jumenta falar. Isso lembra alguma coisa, né? Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Aqui são as jumentas. Que te fiz para que me espanques por 3 vezes? No versículo 28, a jumenta pergunta para ele. Esta pergunta, com algumas variáveis, vive enganchada na garganta do laicato. A sinodalidade não é apenas sonhada ou desejada no documento 114, mas reconhecida pela CNBB como o jeito de ser igreja. Precisa que o Senhor abra os olhos da igreja para ver o anjo apontando o caminho. Precisamos, em outras palavras aqui, abrir espaço, deixar espaço para que o Espírito haja. Não, aí continua a jumenta falando aqui para Balaão. Não sou tua jumenta na qual montas desde sempre? Acaso é meu costume agir assim contigo? Diz o versículo 30. Ainda segue a jumenta de Balaão, representando todo o laicato. O jumento tem um lugar na história da salvação, né? Eu gosto de dizer isso, eu gosto de brincar, mas é uma brincadeira séria. É o único ser vivo para o qual, nas Escrituras, Jesus disse: o Senhor precisa dele. É o jumentinho lá de Marcos 13:3. Quando ele mandou buscar uma jumentinha amarrado lá na casa, se o dono perguntar alguma coisa, diga que o Senhor precisa dele e devolverá, né? Então, como o jumento é um animal simbólico da minha região, do meu bioma, eu gosto de puxar essa brasa passadinha da caatinga lá do meu sertão. Então, aqui está a jumenta de Balaão falando, enxergando, vendo a mensagem de Deus, e Balaão cego, né? E batendo na jumenta. Nós estamos vendo, caríssimos, caríssimos aí, ouvindo e reconhecendo o anjo do Senhor e dizendo sim ao seu chamado, ou estamos espancando a pobre da jumenta? Por vezes eu não estou falando nem dos outros, estou falando de mim. Por vezes eu me pego espancando a jumenta, em vez de querer ouvir a mensagem do Senhor. João, não é por aí. João, não foi para isso que tu foi batizado. João, não é isso que eu quero de ti. João, não bate na jumenta. Sabe? Depois vocês podem pegar lá o capítulo 22 de Números, dar uma olhada, que é interessante o contexto, né? A mensagem está posta ali, mas é isso. Nós precisamos compreender a catequese como algo permanente e para a vida toda, como nos lembrou insistentemente o Papa Francisco. Ele dizia assim: catequese não acaba na primeira Eucaristia nem na Crisma. Acabou a catequese? Não, acabou não, ela é para a vida toda. E ele diz assim que nós somos todos neófitos, né? Desde o Papa até o catequista mais escondido em qualquer rincão do mundo aí. Nós somos todos neófitos, aprendizes. Não tem ninguém pronto, acabado. Ninguém aqui, ele diz, né, no mundo. A gente está sempre precisando aprender.
Então, a catequese não é para terminar com a crisma, mas essa cultura está posta aqui e não é um trabalho fácil de tirá-la. Resgatar os processos formativos, sobretudo as metodologias participativas, interativas, com jovens evangelizando jovens, leigos evangelizando leigos, casais evangelizando casais, famílias evangelizando famílias, e propiciando momentos em que todos se encontrem. Os teólogos que estudam o Papa Francisco dizem, com toda a riqueza de argumentos, classificam a teologia do Papa Francisco como uma teologia do encontro. Francisco estava convencido disso. A nossa missão como igreja é promover encontros para as pessoas se encontrem. Quando as pessoas se encontram verdadeiramente, elas saem diferentes deste encontro, elas saem melhores, não é? Encontro é mais que reunião, não é? Encontro é mais que um esbarrão, né? Encontro é onde as pessoas se encontram e trocam experiências e saem melhores, né? Para isso, a igreja é isto. De modo especial, é urgente que a igreja se permita ser evangelizada pelos pobres. É mais um apelo do Papa Francisco, né? Isso é interessante, ele insistiu muito. Nós precisamos nos permitir ser evangelizados pelos pobres. Os pobres são nossos principais evangelizadores. Aí a gente tem que se perguntar, para mim, que vem de automático, qual é o lugar do pobre na igreja? Qual é o lugar do pobre nessa sociedade que vivemos? Na minha cabeça, no meu entendimento, né? Enfim, aí eu quero só reforçar aqui um pouco, porque tem um amigo meu lá do Rio de Janeiro, lá, o Celso Carias, que é teólogo, professor de teologia, e ele escreveu um livrinho lá, por uma paróquia sinodal, parece que é, tem outros, mas ele disse, olha lá, um deles ele fala isso, que o conceito de pobreza hoje precisa ser atualizado, né? De modo que ele diz assim, uma família de classe média alta, ou mesmo rica, que tem um filho, uma filha, um membro seu envolvido com drogas, por exemplo, é uma família que vive um tipo de pobreza, né? Nesse sentido, né? Então, são diversas pobrezas. Agora, claro, a pobreza que certamente é, faz sangrar o coração de Deus é a pobreza de comida, pessoas que passam fome, né? Os últimos números que saíram aí, o mundo tem 1,2 bilhão de pessoas passando fome, e a gente convive como se isso fosse normal, né? Naturaliza, como dizia Paulo Freire. Então, essa pobreza não dá para deixar em segundo lugar, mas são as outras pobrezas que estão por aí, né? A pobreza da desesperança, né? A crise da igreja de esperança, a pobreza de vivência comunitária, que eu insisto muito que a gente precisa reaprender a viver em comunidade com os povos e comunidades tradicionais. Precisa aprender a cuidar do planeta, a vê-lo como nossa casa comum, com essas comunidades desses povos, né? Eles fazem isso, eles sabem cuidar deste planeta. Aí aqui um pouquinho é, de uma mensagem que eu gosto muito também, que é do Papa Paulo VI, na Evangelho Nunciandi. Importa, sobretudo, preparar bons catequistas, catequistas paroquiais, mestres e pais que se demonstrem cuidadosos em se aperfeiçoar constantemente nesta arte superior, indispensável e exigente do ensino religioso, né? Ensinar a fé, transmitir a fé, não é transmitir conteúdo, não é dar diploma, não é, né? É mais que isso. E aqui, gente, puxa vida, esse aqui está terminando aqui. A gente vai se voltar a falar aí, porque eu preciso ouvir vocês. Já estou aqui meio inquieto. Eu vi isso aqui, eu li esse livro, acho que 40 anos atrás, é o Guarani, do Zé de Alencar. Aí, esse dia eu estava preparando um material para trabalhar aqui numa aula e comecei a folhear e estava escrevendo um negócio lá do trabalho também para fazer. E eu dei umas folheadas, meus livros são meio rabiscados, aí fui seguindo os rabiscos,
E eu peguei essa frase aqui do Peri, né? Peri é o personagem central do livro do José Alencar, que é um indígena, Goitacás, devocionado, um amor incondicional, desmedido por sua senhora, que é Ceci, né? E Ceci, naquele tempo, mas também a casa do pai dela, aquele momento histórico, tinha que cristianizar tudo, ou catolicizar tudo, na verdade, né? Quem não é batizado não é gente. E a Ceci, querendo agradar o seu servo lá, insistia, insistia, que ele tinha que se batizar, tinha que ser cristão, e Peri resistia. Aí, num belo dia, ele olhou para ele e falou assim: Olha aí, se Peri fosse cristão e um homem quisesse te ofender, ele não poderia matá-lo, porque o teu Deus manda que um homem não mate outro. Peri selvagem não respeita ninguém. Quem ofende sua senhora é seu inimigo e morre. Eu não sei em quantos de nós batizados essa coisa está tão dada assim para nós que o nosso Deus diz que manda que um homem não mate outro, né? Nossa sociedade convivendo aí simultaneamente com 3, 4 guerras e com outras 2 engatilhadas, né?